Amanda, não? Eu acho que é o Babu hoje que lê. Não, eu corri, tô cansado, tô ofegante. Ah, já descansou aí, já. Muito bem, É então, o senhoras Jorge. e senhores, estamos aqui novamente na nossa mesa redonda de estudos do Livro dos Espíritos, de intensos debates. Estamos aqui com a Amanda, a vacinada que agora, na fase vermelha, toda noite ela põe um copo d'água e reza para Jesus transformar água em vinho, porque ela não pode ir mais no boteco tomar suas canjibrinas. Gibrina. Estamos aqui com o legítimo blogueiro do fim do mundo. Você que está assistindo esse vídeo, não aceite imitações. Recuse essas imitações baratas da internet. Fique com o legítimo, o único, o primeiro blogueirinho do fim do mundo, quinto cavaleiro do apocalipse, o arauto do fim do mundo, nosso legítimo Babu. Só aceite o legítimo, não aceite imitações. Estou aqui também, já que eu sou o jesuíta, estou aqui para gravar esta conferência para depois queimar todos vocês na fogueira dos hereges. E estamos aqui também com o nosso extraterrestre Jorginho. O nosso extraterrestre que foi abandonado pelos seus pares aqui na Terra. E vamos aí, vamos começar com a nossa pergunta 257. Só quero saber quem que vai ler. É o Babu. Babu. Não, eu não, tô cansado. Votação, olha, votação democrática e espiritual. A minha tradução é ruim. Ah, que bonitinha. Claudinho, eu começo, você termina. Cada Tá. uma desculpinha esfarrapada. Um lê a pergunta e a Amanda lê a resposta. Pronto, pode ser? Mas a 257 é um baita de um textão, ô. Então, É um textão. Agora Você é porque a gente faz- deixou para essa aula. então, você faz a pergunta. Na verdade não tem pergunta 257, É né? um textão, esse aí, 2 páginas. É, porque a gente deixou para hoje. 3 cartas, meu filho. Cada um Duas? lê um parágrafo, pronto. Então vamos então, vai lá. O corpo é instrumento da dor. Se não é a sua causa primária, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que a alma conserva disso pode ser de muito sofrimento, mas não pode provocar ação física. Não pode provocar ação física na alma, né? De fato, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Ela não pode congelar-se, nem queimar-se. Não vemos todos os dias a lembrança ou a preocupação com o mal físico produzir os efeitos desse mal, até mesmo ocasionar a morte? Todo mundo sabe que as pessoas que tiveram o membro amputado sentem dor no membro que não existe mais. Certamente, não é nesse membro que está a sede ou ponto de partida da dor, mas no cérebro, que conservou a impressão da dor. Podem-se admitir, portanto, reações semelhantes no sofrimento do espírito após a morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel tão importante em todos os fenômenos espíritas, como nas aparições vaporosas ou tangíveis, como na circunstância por que o espírito passa no momento da morte. Na ideia tão frequente que ainda está vivo, no quadro tão comovente do suicida e dos que foram martirizados, nos que se deixam absorver pelos prazeres materiais e em tantos outros fatos. Vieram lançar luz sobre a questão e deram lugar à explicação que resumimos a seguir. Então, o espírito não sente nada, né? É tudo uma lembrança. Fala, Jorginho. Mas aí ele tá.
Só esse primeiro parágrafo aqui já nos chama a atenção o seguinte. Primeiro, o desligamento da morte, apesar de ser instantâneo, ele não tira a sensação da matéria, porque, na verdade, como a morte não existe, para o corpo que acontece isso, ele não sabe a diferença, porque é a consciência que sabe. Ou seja, o espírito que desencarna agora, tenho um ataque fulminante do coração, o meu corpo vai cair, mas eu vou continuar aqui em pé, porque eu vou perceber isso. A não ser que eu tenha um trabalho equilibrado, mais moral, mais, digamos assim, mais didático e maduro, eu não vou saber. Então, eu acho que é isso que ele está falando aqui. O problema exatamente é esse, é o instante da morte. No final, vocês me lembrem, achei uma pérola, cara, no nosso shopping aqui, porque eu sempre corto nele para pegar um pouco o fresquinho do ar-condicionado, né? Ele sai de uma rua a outra, eu corto ele aqui, tipo uma galeria. E ali tem aquela baia, né? Aquelas marquises que ficam no meio, e ali tem livros promocionais, R$10. Um livro novo da Fonte, que é a editora, chama-se o seguinte, A Morte Não Existe. É um médico anestesista dos Estados Unidos que tem um grupo científico que estuda EQM. E ele mostra bastante casos assim, a pessoa morre. Eu vou mostrar para vocês a custou 10 contos, cara, R$10. Um livro bom desse, 10 contos. E ele fala o seguinte, que quando você morre na mesa de operação, o espírito não percebe que ele é a consciência. Ele fala assim, eu acho que eu vi o meu corpo, vi alguém me ressuscitando, mas eu estava bem, eu estava por cima. Até falei para o médico, olha, para que eu estou vivo. Então, esse primeiro parágrafo aqui é exatamente isso. O nosso maior problema é entender quando realmente nós desencarnamos. Porque está muito identificado com a matéria, não se espiritualizou na Terra, porque a grande maioria, apesar de ter uma religião católica, evangélica, não sabe o que é a morte, não se espiritualiza, fica no mesmo naipe. Então, quando morre, não sabe o que está acontecendo com ele. Não tem a mínima ideia de que possui um espírito. Para a grande maioria, todo mundo vai ficar dormindo até o dia do juízo final. Então, eles não têm essa mentalidade. Aqui nós, apesar de não sermos tão evoluídos a ponto de, mas eu tenho uma leve impressão que a gente desencarnando, a gente vai se perceber mais rápido no mundo de lá. A gente vai ter opa, tem alguma coisa mais diferente aqui. Tá ligado? Tô vendo um corpo ali, opa, então já era, já fui. Mas, Babu, mas aí me veio uma pergunta, que também seria interessante a gente dar uma estudada aí, se o pessoal também tem alguma ideia, o Claudinho e a Amanda. Quando você fala assim, não, tudo bem, as outras doutrinas não estudam sobre isso. Mas, Babu, a minha pergunta é, espiritualizado ou não, como é que nós iremos perceber algo que não existe, que é a morte? Se a consciência é do espírito, não é do corpo, como é que eu saberia que eu morri, mesmo estando com um pouco mais de conhecimento? Em que momento eu posso perceber que aquele é meu corpo e eu não sou? Se eu nem sei que eu morri? A partir da crença que você tem. Você vai... A gente que é espírita, que a gente estuda, a gente sabe que o que ocorre à morte é a morte do corpo. O espírito continua... O pessoal das outras religiões acha que morreu, vai ficar paradão. É questão de você... Imagina você a gente aqui passar 30, 40 anos estudando espiritismo, sabendo as coisas. A nossa ideia vai se conformando com isso. Então, quando acontecer, a gente dá um disparo na mente. Opa, aconteceu isso, eu sei o que está acontecendo. O resto, ninguém se prepara para isso, ninguém estuda isso. E você deixa a mente acostumada com isso aí. Fala, Claudinho. Fala, Mandinha. Claudinho, o que você acha, cara? Então, nós estamos estudando lá dos mensageiros, tá um capítulo onde eles chegam num galpão e tem lá quase 2.000 espíritos dormindo.
Por quê? Porque são espíritos que não acreditavam em vida após a morte. Então, eles permaneceram num estado de letargia e continuam lá, porque mentalmente, para eles, a morte é o fim de tudo. Então, eles não se acreditam vivos. Então, estão lá como se fossem num estado cataléptico. Então, a gente vê que quando a pessoa fixa tão fortemente na mente determinadas coisas, eles levam isso depois da morte. E aqui eu achei interessante esse trechinho que fala assim, aqui, ó. As pessoas que sofreram amputações sentem dor no membro que não mais existe. Né? O cérebro conservou a impressão, eis tudo. Ou seja, se a pessoa não tem mais uma perna, como é que a pessoa sente coceira ali na perna, por exemplo? Sente dor no pé que foi amputado? Exatamente. É psicológico, ou seja, é mental. Então, a pessoa faleceu, a pessoa desencarnou, ela leva essas impressões. Então, aí, aquela coisa de sentir fome, sentir frio, sentir sede, é coisa mental, porque o corpo não existe mais. Então, ele conserva as impressões, como está aqui escrito. E isso é tão assim que a gente pode ver, porque vamos falar que uma pessoa, um de nós aqui tem o vício do fumo, fuma trocentos mil anos aí, 30 anos. Para parar já é difícil, é um fumo, tipo, alguma coisa física. O pior de tudo, o vício é o mental, cara. Você largar o cigarro, você vai fazer um esforço tremendo, você tem que ter uma baita força de vontade, você vai evitar. Eu só quero comparar como tipo, é tão difícil, mas você consegue largar com muita custa, vamos falar assim, um fumante que fumou aí a vida inteira. Mas o vício mental, cara, isso é mais de uma vida para você conseguir formular um pensamento edificante. Quantas vezes a gente pensa, não vou ficar pensando besteira, não vou pensar em tal assunto, daqui a pouco você está pensando no negócio. Isso que é o vício mental é bem pior que um vício físico, cara. É que você me lembrou uma amiga que é fumante, está com dificuldade de parar, que ela fala que o cigarro para ela é uma companhia. Que ela fica lá fazendo, ela é arquiteta, né? Daí fica desenhando de madrugada, não sei o que, fazendo os projetos. E ela fala, mas sem um cigarro eu me sinto muito sozinha. A situação é de uma companhia mesmo. E ela bate muito nessa tecla, assim. E por isso que eu falo, é bem psicológico mesmo. O negócio tá ali, né? No mental. As amigas da Mandinha de vida boêmia de madrugada aí, ó. Ah lá, tá vendo, Jorge? Amiga, não sou eu, não. Quem continua o trecho aí? O que você acha disso aí, Amanda? Então, eu fiquei lembrando, igual o Claudinho falou, da mesma coisa, que sente frio, sente fome, tá tudo... É que quando falou essa parte do membro amputado, eu pensei também se não era relacionado ao perispírito, né? Não somente a dor, a lembrança da dor, né? Não sei. Não entendi só a parte do perispírito, Mandinha. Não, assim, de ainda sentir o membro que não tem mais. É que o perispírito continua ali. Se eu perder o braço aqui, ó, perdi o braço daqui para frente aqui. O braço material não vai existir, mas o perispírito tá normal aqui. O braço continua. O braço espiritual tá ali normal. Então, não é por isso que ainda sente? Tem alguma sensação? O senador respondeu. E isso pode ser. E isso eu também acho, porque nós não entendemos ainda muito mais parcamente como é que funciona todos os organismos do perispírito. A gente não sabe como é que esse corpo realmente ele funciona. Agora, aquilo que o Babu falou é correto. Se eu perco o braço, mas o braço físico foi embora, mas o formato do perispírito com o braço continua aqui. A gente tem essa sensação ainda, quando a gente, vamos falar, usa um boné, um sapato apertado, um relógio, alguma coisa, que depois que você tira, você sente ainda, parece que eu tô com o relógio aqui, parece que eu tô com o tênis, ainda na matéria a gente consegue sentir isso. Imagina num corpo perispiritual que é bem mais sensível. Então a gente tem essa... Porque, Babu, o que eu acho importante aqui é realmente essa palavra, porque
é a palavra sensação. Os espíritos não falam que é dor, falam percepção e sensação. Quer dizer, na verdade, sensação é algo muito forte nesse negócio. Porque você não sente dor, porque quem sente dor é o corpo físico. Mas a sensação é mais forte ainda que a dor, porque ela é essa coisa mental. É que é negócio da mente muito acostumada com uma coisa, muito acostumada com a matéria, né? Coisa. É tudo o mental que ainda continua, né? Então você ainda sente que a perna ou o braço tá ali, porque em termos perispirituais ele tá ali, mas é a parte física que não tem mais. Então você sente, às vezes, coceira numa perna que foi amputada, por exemplo, é mental, por quê? A perna do perispírito continua ali. Então você sente isso, mas é uma coisa assim mental, não é mais física. Olha, isso para mim é complicado mesmo. Sinceramente, eu acho muito, digamos, porque quando você lê Nosso Lar, os livros de André Luiz, a vivência, digamos assim, dos sentidos que ele coloca do plano espiritual, é como, digamos assim, se eu não soubesse que é do plano espiritual, eu diria que os caras estão lá vivendo como a nossa vida aqui, pô. Anda na casa, sai, vai trabalhar, volta, quer dizer, vivo estão. Então, a sensação material que esse pessoal tem no nosso lar é igualzinha à nossa. A diferença é que era do perispírito, quer dizer, é esse organismo que é ainda difícil de compreensão e de estudo nosso. Posso continuar? Tá bom? Se quiser continuar aí, beleza. Não, é a Amandinha, cada um é um. Tá, então vamos lá. O perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente do fluido universal. Contém, ao mesmo tempo, eletricidade, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. Pode-se dizer que é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual, porque esta está no espírito. É, além disso, o agente das sensações externas. No corpo, essas sensações estão localizadas pelos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações ficam generalizadas. Vai mais um pouco? Pode ir, porque o meu não acabou o parágrafo ainda não, tá tudo no mesmo. Não, o meu continua também. Eis porque o espírito não diz que sofre mais da cabeça do que dos pés. É preciso, de resto, não confundir as sensações do perispírito, que se tornou independente, com as do corpo. Não podemos tomar estas últimas como análogas, mas apenas como termo de comparação. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral como o remorso, uma vez que ele se queixa de frio e de calor. Ele não sofre mais no inverno que no verão, e o temos visto passar através das chamas sem nada experimentar de penoso. A temperatura não lhes causa, pois, nenhuma impressão. A dor que ele sente não é propriamente uma dor física, mas um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre entende, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. É mais uma lembrança que uma realidade, porém uma recordação também penosa. Há, algumas vezes, entretanto, mais que uma lembrança, como iremos ver. Esse parágrafo também que é interessante, Amandinha, porque, como o Babu ele colocou legal, está tentando nos ensinar como é que chama isso? Sei lá, é um reverter dos nossos padrões de pensamento.
é um despreparar ou nos ensinando a não programar demais a cabeça com pensamentos fixos, para que ele não se torne um hábito mental, né? Sim. Não sei se um de vocês aí tem aquele de arranhar o talher no prato, já sente uns arrepios aí, tem gente que não gosta, né? É só quem não gosta lembrar disso aí que ela já fica incomodada pra você ver. E isso aí gravou tanto na cabeça dela que que nem pessoa que tem medo de injeção, é só de pensar na agulha a pessoa já se martirizou. Quem que é o Jorginho? Jorginho! Falou em injeção. Cara, Falou injeção, ó, Jorginho tá saindo. Falou na maquininha do dentista, então, aí morreu. Para mim, se eu não desmaiar na fila da vacina, eu dou graças a Deus, viu? Nossa, fiquei ontem e hoje com o braço bem dolorido. Para levantar assim tá ruim. Aí isso aí é zica nossa, Mandinha. Isso aí já é um ziguigudu nosso já. O Jorginho tem medo de agulha, Jorginho? Tem medo de agulha e maquininha de dentista. Medo é de pensar, é fobia mesmo, é fobia. Nossa, é algo mais grave. Não, mas aí que tá, pra você ver. O espírito conserva tanto. O espírito conserva tanto isso que o Jorginho lá no plano espiritual vai sofrer com isso aí. Só de Então, ele vai sentir a sensação viva do negócio. Pra você ver como o espírito, a mentalização do espírito, a força do pensamento do espírito é potente, cara. Então, mas essas memórias aí ficam armazenadas no campo mental, não é no perispírito. Sim, é no espírito. É no espírito. Todas tudo que vivemos, as recordações, tudo fica no perispírito? Não, no espírito. No espírito, sim. Isso. No espírito. E que quando a gente reencarna. Quando a gente reencarna, é o espírito que passa para o perispírito esse trabalho, aí ele reflete no corpo. O perispírito é um meio de transmissão. Porque tem alguns aí que dizem que o perispírito é a sede da memória. Isso, é isso que eu queria chegar. Isso não está correto. Porque eu já assisti palestra que falou isso, entendeu? Sim, mas tá errado. Tá errado. Aquele livro que eu dei para você, Amandinha, de perispírito, ela responde bem. Eu não li ainda isso, eu vou ler. Aquele tiozinho que dá aula de guarda-chuva, que tem uns CDs, esquece que é a baboseira lá. Que é uma tremenda baboseira. Porque faz tempo que eu tô com essa dúvida, eu esqueci de tirar aqui na aula. O perispírito, na verdade, ele é uma tela de projeção do que está no espírito. Por isso que as pessoas falam que tudo fica gravado no perispírito. Ele não fica gravado no perispírito, ele fica no espírito. E o perispírito, ele serve como uma tela de projeção, igual no cinema. Você tem o telão lá onde está sendo projetado o filme. E aí tem gente aí matando mosquito, né? Pernilongo. Então, o que acontece? É como se fosse uma tela de cinema. Então, você está vendo a projeção do filme ali na tela. O perispírito é como se fosse a tela. É a projeção do que está no espírito. Né? Mas, se a gente for pensar que a sede da memória é no perispírito, e quando você vai para um outro planeta que você perde esse perispírito aqui mais grosseiro e adquire um outro perispírito lá daquele planeta, você perde tudo que você tem guardado na memória? Então não tem sentido isso aí. É que eu já vi palestra falando muito claramente que é como se fosse isso mesmo, armazenamento da memória. Aí gera umas confusões, né, umas dúvidas. Sim, é falta, na verdade, por isso que tem que estudar mesmo. É falta do pessoal estudar direito a coisa. Isso é uma discussão no movimento mesmo. Ficou porque a gente percebe que o perispírito, ele realmente agrega as experiências, ele puxa para ser experiência do corpo, mas o conhecimento da experiência fica no espírito, porque se ele muda num outro planeta, você perde o seu conhecimento, e o espírito não perde nunca. Porque não podemos esquecer que perispírito ainda é matéria para o espírito. Espírito é outra coisa.
Na verdade, uma das funções do perispírito é essa que o Claudinho falou, de uma tela de projeção. É um meio de transmissão tanto do espírito para a matéria, que vai passar pelo perispírito e vai ser transmitido à matéria quando está encarnado, e como também a gente sente algo na matéria, vai transmitido para o perispírito e vai comunicar o espírito. O livro do que o Jorginho comprou por 10 conto ali, ó. Gente, ó, vale a pena se estiver no shopping center lá, ó. E é o médico aqui, ó, são 2 médicos, Jeffrey Long e Paul Perry. Vou mandar a foto para você. Tá bom assim de ver, não? Tá. Olha, por 10 conto o livro desse, cara, pô, é um achado. E vem cá, gente, e são 2 médicos que eles criaram nos Estados Unidos uma associação que estuda cientificamente isso, entendeu? Eles são anestesistas, né? Mas ele tem um conjunto de médicos que estudam somente isso. É uma associação médica americana, são agnósticos, eles não são religiosos, mas é muito interessante, cara, fala muito sobre isso aí que estamos falando aqui. Agora sou eu, hein? A experiência nos ensina que, por ocasião da morte, o perispírito se desprende mais ou menos lentamente do corpo. Durante os primeiros instantes, o espírito não encontra explicação para a situação em que se acha. Não acredita estar morto, sente-se vivo, vê seu corpo de um lado, sabe que é o seu, mas não compreende que esteja separado dele. Essa situação dura enquanto existir algum laço entre o corpo e o perispírito. Um suicida nos dizia, não estou morto. E acrescentava, no entanto, sinto os vermes a me roerem. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito, e ainda menos o espírito, mas apenas o corpo. Como, porém, não era completa a separação do corpo e do perispírito, havia uma espécie de repercussão moral que transmitia ao espírito a sensação do que se passava no corpo. Repercussão, talvez, o termo aqui é interessante, né? Repercussão, a gente tem que procurar saber bem o que significa. Não seja o termo adequado, pois poderia dar a ideia de um efeito muito material. Era antes a visão do que se passava com o corpo, ao qual o perispírito ainda continuava ligado, o que lhe causava a ilusão que ele tomava por realidade. Assim, não se tratava de uma vaga lembrança, já que em vida ele não fora roído pelos vermes. Era uma sensação atual. Isso mostra que deduções se podem tirar dos fatos quando atentamente observados. Gente, ó, deixa eu só dar uma lidinha aqui que eu marquei para falar com vocês sobre isso. Olha que interessante aqui, ó. Deixa eu... Marquei aqui, ó. Ó, olha aqui como esse livro é de agora, é o seguinte, é uma experiência de uma jovem que morreu durante anestesia, ou seja, ele fala que estava completamente inconsciente. EQM, olha o que ela fala. Minha consciência parecia estar inteira na minha cabeça. Então, comecei a ver imagens. Foi como se alguém começasse a passar um filme de mim mesma e da minha vida toda, mas retrocedendo a partir do momento presente. As imagens eram sobre a minha família, minha mãe e outros familiares. Pude sentir o verdadeiro significado desses relacionamentos. A recapitulação foi ritmada no começo, mas então foi muito rápida. Aquilo foi ficando cada vez mais rápido, então eu ouvi a mim mesma junto com o universo inteiro na minha cabeça, habitando no crescente. Deus é grande. Ou seja, o que ela fala, a minha consciência inteira parecia estar na minha cabeça. Olha como o processo, Babu, é realmente mental. E esse é um dos casos que ele conta, né? Porque para eles, EQM só pode ser considerada, para eles acharem realmente que é uma realidade, quando a pessoa está inconsciente, ou seja, está em anestesia, teve morte clínica, entendeu? Para evitar qualquer tipo de experiência fora do corpo, não é EQM.
Muito interessante, cara. Quem lê, Claudinho? Eu achei que você fosse procurar no dicionário a palavra repercussão. Você achou aí, não? Mas repercussão, ele fala que não é bem a palavra que é para ser empregada aqui. Ele Então, fala, não é o termo adequado. Aí é que está. Na minha tradução talvez não seja o termo adequado. Porque dá uma coisa material, parece que você balança uma corda de um lado e sente do outro, e não é isso que ele quer falar. Exatamente, mas como a gente tem poucas palavras, né, repercussão, é tipo, digamos assim, alguém dá uma picada, você leva um choque e o corpo inteiro embaixo sente o balanço, entendeu? Uhum. É isso. Pois é que aqui ele não sentiu durante a vida que ele era roído pelos vermes, mas ele estava sentindo naquele momento. Uhum. Ou seja, porque ele ainda sentia, vamos dizer assim, alguma ligação, ele tinha alguma ligação ainda com o corpo, então havia ainda alguma ligação com o corpo, já que ele era suicida, então os laços ainda não estavam totalmente desfeitos. Mas não deixa de ser algo mental, porque na verdade o perispírito dele não era roído, então como é que ele podia sentir, né? Então ela na verdade continua sendo algo assim ainda mental, né? Mas também ele coloca uma coisa importante, porque ele também percebeu que ele não estava morto, mas ao mesmo tempo tinha morrido. Porque como é na consciência, ele fala assim, eu não estou morto. Mas ele tentou o suicídio, entendeu? Então ele se matou. É que negócio, a maioria da pessoa se identifica muito com a matéria, né? Por mais que possa ter uma religião, para ela o que é real é a matéria. Ela fala assim, ó, eu sou isso aqui. Aí você grava isso na mente, cara. Aí 50, 80 anos vivendo com isso aí gravado na mente, cara, você vai sofrer por lá de lá mesmo. Você vai levar isso aí. Aqui fala assim, ó. Aqui fala assim, ó. Ora, seguramente os vermes não roíam o perispírito e menos ainda o espírito, mas o corpo. Como a separação do corpo e do perispírito não estava completa, havia uma espécie de repercussão emocional que lhe transmitia a sensação do que se passava no corpo. Então, na verdade, era uma sensação, não deixa de ser uma sensação mesmo. Kardec mais pra frente vai explicar essa sensação aí. Vai, Claudinho, o senhor agora, vai. Gasta esse tostão de voz conosco. Mas o Jorginho terminou aqui? Terminou. O meu parágrafo aqui terminou. Ó, Amandinha, esse seu livro aí, que não pula de um parágrafo pro outro, continuou, né? O meu continua, O da ID? Da ID é ruim. Além de cheio de erro de português. Amandinha, quando você for comprar a apostila do ESD, aproveita que você vai estar na banca lá, compra um livro dos Espíritos Novos. Mas qual daí? E eu vou indicar o meu para você, né? O meu é o melhor. Olha, eu considero também que o Noleto vale a pena de vez em quando ler. O Noleto aqui da fé. Eu já aconselho comprar a tradução do Herculano Pires. Mas não da ALAC. Da ALAC tem muito erro. Então, qual editora? Qual editora, então? A Boa Nova é boa. Ajudaram bem a companheira mesmo. Vocês perceberam que realmente o grupo aqui é unido para colaborar com a companheira. Faz o seguinte, você fecha os olhos assim, unidunite, salame mingue. A editora da Boa Nova é tradução do Herculano Pires, é boa também. A Petit é muito boa. A Petit. Ah, tá. Petit. Então, vamos lá. A Petit que ele usa. Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Calma aí. Nossa, eu nem sei onde eu tô. O meu começa durante a vida, o seu começa com palavras.
É durante a Durante vida. De O vocês corpo é ruim. recebe as De vocês é impressões ruim. exteriores. A do Claudinho, ele pega o início e jogou lá pro final do parágrafo e começou do outro jeito. De vocês é Durante a ruim. vida que começa, Claudinho. De vocês é ruim. Nossa, tô perdida aqui. A mania tá com sono, pessoal. Ó, cachaça aí do final de ontem, ó. Então vamos Amandinha, lá. eu terminei quando atentamente observados. Aí você entra no outro parágrafo. Durante a vida, Tá. Agora eu me encontrei. É que o Claudinho começou a confusão, nós estamos certos. Quem começou a essa- confusão foi o Claudinho. Ah, não tem culpa dele que a tá de vocês é bagunçando. ruim. Vamos lá, então. Vemos, pois, as deduções que podemos tirar dos fatos quando atentamente observados. Durante a vida, o corpo recebe as impressões exteriores e as transmite ao espírito por intermédio do perispírito, que constitui provavelmente o que se costuma chamar de fluido nervoso. O corpo, estando morto, não sente mais nada, porque não possui espírito nem perispírito. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta... Ô, Claudinho, deixa eu cortar. Volta essa o frase. perispírito. O meu tá o perispírito. O meu também. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação... O meu tá o perispírito o descendido perispírito do corpo. Isso. perispírito. O A minha perispírito editora do tá Claudinho bom. tá espírito ali, ó. Tá. Mas é o espírito que se desliga do corpo. Não, é o perispírito. É os dois. Não. Quem faz o contato ali é o perispírito. Ó, gente, aqui A tradução de vocês está ruim. Ó, daí, seguinte, ó. Morto o corpo, ele não sente mais nada, visto que não há mais nele espírito nem perispírito. Vocês vão deixar eu ler? Senão eu vou passar para vocês. Vocês leem, então. Não me enche a paciência, vocês. Nossa. Isso aí, ó, que o Claudinho tá falando é o fluido nervoso. Esse é o fluido nervoso, ó. Vai me deixar ler ou não vai? Ô, Babu, por favor, leia. Recomeçando de onde eu parei. Vocês me cortaram aí? Vai, Digníssimo. O espírito desligado do corpo experimenta a sensação, mas como esta não lhe chega por um canal limitado, torna-se geral. Como o perispírito é apenas um agente de transmissão, pois é o espírito que possui a consciência, deduz-se que se pudesse existir perispírito sem espírito, ele não sentiria mais do que um corpo morto. Da mesma maneira, se um espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a todas as sensações penosas. É o que acontece com os espíritos completamente purificados. Sabemos que quanto mais o espírito se purifica, mais eterizado se torna a essência do perispírito, de maneira que a influência material diminui à medida que o espírito progride, ou seja, à medida que o perispírito se torna menos grosseiro. Perfeito. Meninos, algum atendimento aqui, alguma coisa? Fala aí, Amandinha. Só a tradução do Claudinho tá horrível. Ah, é. O seu avô nessa tradução sacaneou com ele, cara. Porque, ó, o Salvador Gentili e o Noleto aqui combinaram dessa vez. Ô, Jorginho, você tem computador aí? Você vê pelo computador? Não, eu tô vendo pelo celular. Não, Por isso que eu acho que ele me enxerga certo e vocês dois não, entendeu? não, agora a gente tá enxergando o seu olho até a sua boca aqui, ó. Não, agora que eu tô vendo da sua sobrancelha até o queixo. Mas tá bom. O queixo pontudinho assim, quadradinho, meio cortado. Olha, eu vou falar. O livro do Claudinho. A testa já é grande. Já. O livro do Claudinho é ruim.
A filmagem da Amandinha também é ruim. Eu vou começar a falar tudo que é ruim aqui. Tradução de vocês é péssima. Vou eu agora, então, vai. Amanhã já vou comprar um Não, livro. agora é a Amandinha que lê. Não, voltou para mim. É eu, Amandinha, você e o senador. É, Beleza. Todo mundo se localizou, começa, mas... Exatamente. Agora deu certo aí. Mas dirão, as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito por meio do perispírito. Da mesma forma que as sensações desagradáveis, sendo o espírito puro e inacessível a uma, deve ser igualmente inacessível a outra. Sim, sem dúvida. Assim é de fato para as sensações que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos. Por exemplo, o som de nossos instrumentos e o perfume de nossas flores não lhe causam nenhuma impressão. Porém, o espírito tem sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer nenhuma ideia, por sermos, a esse respeito, como cegos de nascença perante a luz. Sabemos que elas existem, mas por que meio se produzem, não sabemos. Termina aí a nossa ciência. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são generalizadas por todo o ser, e não como no homem, só em uma parte do seu ser. Mas de que modo ele as tem, é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem nos dar uma ideia precisa, porque a nossa linguagem não pode exprimir as ideias que não conhecemos. Da mesma forma que para o selvagem não há termos para exprimir as nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. Ou seja, o conhecimento do próprio espírito para a nossa condição ainda é uma caixinha de mistérios. Porque, digamos aqui, eu considerei só uma coisa: o espírito, ele tem uma sensação de estética, ele se internece com a beleza. Só que o tipo de beleza que mexe com ele porque ele vê de maneira diferente, né? Quando ele olha uma flor, ele vê outras coisas. Quer dizer, quanto mais moral ele for elaborado, maduro, a beleza que ele olha numa flor, ou numa árvore, ou numa pedra, é diferente daquele que um espírito como eu, que só olha só aquela forma, entendeu? Ele deve ver, inclusive, a pulsação da seiva dentro de uma árvore, como ela funciona. Quer dizer, eu não consigo imaginar isso. É a mesma coisa que um cientista, quando consegue, pelo microscópio, ver como funciona a circulação. O cara se admira, né? Porque você amplia a sua capacidade. Eu acho que isso é uma questão de moral, né? A moral do espírito. E aquele exemplo que a gente demos na aula retrasada, quando Kardec fala das músicas dos espíritos. Essas músicas de vocês, para nós aqui, é barulho só. E isso, música clássica, música boa, não esse funk, não esse sertanejo universitário que só perturba hoje em dia. Nossa Senhora! Eu fico pensando assim, hoje nós temos, né, esses celulares, esses computadores. Eu fico imaginando que assim, é como se nós viajássemos, por exemplo, final da década de 80, comecinho da década de 90, quando surgiu os primeiros computadores. Então, na época, para as pessoas era uma maravilha, mas se nós pudéssemos viajar no tempo e chegar e ver aquilo lá, para nós aquilo lá é horrível. Pelo que a gente já conhece hoje de informática, dos computadores, toda essa técnica que se, né, melhorou aí tanto. Então, para nós, a gente viajar aí para ver os computadores da década de 80, 90, para nós é horrível. Então, eu imagino assim, mais ou menos fazendo esse tipo de comparação com que hoje nós vemos uma flor e um espírito vê. Então, para nós é uma maravilha, mas quando a gente tiver anos-luz de evolução, para nós aquilo vai ser uma coisa assim meio tosca ainda, né? Que a gente já vai conhecer outras coisas muito, muito à frente.
Sabe, Bebida. eu estava assistindo isso que o Claudinho falou, passando aqui na loja 100, eles estavam mostrando uma TV, não sei quantos K, numa transmissão de 5G, né? Parece tridimensional. Você olha a imagem, você consegue perceber que tem uma textura atrás dela, sabe? É claro que ele falou assim, ó, essa é uma filmagem em 5G para uma televisão 8K, entendeu? Ela é específica para isso. Mas não é nem holografia, não é nem 3D, mas você consegue perceber na floresta que existe uma curva na árvore, entendeu? E a tela é plana. Eu fiquei assim, eu falei, nossa, cara, parece que eu estou vendo imagem, se realmente é essa imagem que você vê numa TV. Aí ele quis me vender. Quando ele me falou o preço, eu falei, olha, nem que eu empenhasse a minha alma aqui, cara, ela não vale isso. Cara, o cara estava dizendo que custava 12 mil contos uma TV dessa. Pelo amor de Jesus, o Cristo. Nem a minha alma vale 12 mil contos. O que me chama a atenção, no meio dessa pandemia, Jorginho indo no shopping, na loja 100, passeando, tá que nem a Mandinha, cara. É verdade. Você não viu? Vocês não viram? O cara vai pegar no pé, Ele tá rapaz. muito saidinho, né? Ele nem tomou a vacina ainda, hein? Isso. E eu que Você já não tomei, viu tô ontem? aqui. Você não viu Essa. ontem? Era as 22 horas e 25 minutos, Jorge mandando mensagens pra gente. E alguma coisa errada aí ontem. Falei, nossa, Jorge, você já foi melhor. Ou ele tá no sonâmbulo, né? Ou tá sonâmbulo. Tá acordando ali e tá mexendo no celular. Uma das duas explicações aí. 10 horas da noite, 22 horas e 25 minutos. Falei, Jorge tá acordado ainda? Falei, eu não acredito. Esse mundo tá perdido. Contigo mesmo. Amandinha, você agora. Vamos lá. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia em nosso mundo. O mesmo não ocorre com os de perispírito mais denso, que percebem os nossos sons e os nossos odores, embora não o façam por uma parte de sua individualidade, como quando em vida. Pode-se dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e chegam assim ao seu sensorium comum, que é o próprio espírito, embora de um modo diferente. E pode ser também como uma impressão diferente, o que produz uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto não compreendem o significado da palavra, apenas pela transmissão do pensamento. Isso vem em apoio ao que dissemos. Essa penetração é tanto mais fácil quanto mais o espírito está desmaterializado. Quanto à visão, ela independe da nossa luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da nossa alma. Para ela não há obscuridade, e apresenta-se mais extensa, mais penetrante para os que estão mais purificados. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são limitadas pela grosseria de seus órgãos. Contudo, na vida extracorpórea, o são cada vez menos, à medida que se torna menos compacto o envoltório semimaterial. Você percebeu, Amandinha? Que aqui Kardec confirma que o espírito que tem, digamos assim, que fica com conhecimento, ele fala que o perispírito é só um sistema nervoso, mas quem absorve a sensação é o espírito. O barulho que vocês ouviram foi o caminhão do Fumacê que passou aqui, tá? Que bom, porque vai acabar com os pernilongos. Vai, tá boa. E pior que quando eu tava correndo hoje, eles passaram 2 vezes por mim, soltando aquele negócio e eu correndo. Nossa, o bairro aí tá precisando, então.
Eles pensaram que você era o pernilingão. Pernilingão. Cara, esse pernilongo aí tomou muito especial. Babu é o exterminador do presente, exterminador de pernilongos. Aqui em casa não tem, que eu pistelo em tudo, não entra um pernilongo. Mas você mora aqui em andar? No térreo. Nossa, que coisa boa. Então o teu Ela botou tela, então é por causa disso. Botei Nem tela. o senador mora já mora lá na cobertura dele, lá, os pernilongos não chegam lá, né? Eu moro no primeiro Enquanto andar. eu moro no térreo, ele mora na cobertura. O senador comprou uma casa de 8 milhões. Babu já falou que você mora na cobertura. Ih, rapaz, agora tá ruim. Antes fosse. Jorginho, é o senhor agora. Falou. Aurido do meio ambiente, esse envoltório varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa, quando passamos do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Quando vens visitar-nos, os espíritos mais elevados se revestem do perispírito terrestre e, então, suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Mas todos eles, inferiores e superiores, só ouvem e sentem o que querem ouvir e sentir. Sem possuírem órgãos sensitivos, eles podem, à vontade, tornar ativas ou nulas suas percepções. Apenas uma coisa são forçados a ouvir: os conselhos dos espíritos bons. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros, conforme a categoria que ocupem. Podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos que lhes são superiores. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode adquirir a nitidez que tinha durante a vida, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que não são opacos. Quanto à sua expansão através do espaço ilimitado no futuro e no passado, depende do grau de pureza e de elevação do espírito. Muito legal isso aqui. Bacana mesmo. Mas você viu, Jorginho, ó, quanto ao poder de alcançar a visão do espaço infinito do futuro e do passado, depende do grau de pureza. Só o espírito consegue lançar aquela visão para o passado nosso, já consegue conceber como que a Terra passou, tudo mais. Um dia iremos chegar a esse ponto de espíritos. Muito tristemente que o nosso planeta Terra, que eu amo de paixão, vai ser engolido pelo Sol. Ele tem uma fixação nesse negócio, senador, que eu não sei, cara. Vai demorar bilhões de anos ainda, né? 10 bilhões de anos. Ele já assinou no contratinho dele que ele vai ficar até 10 bilhões de anos aqui na Terra. Ele não vai sair daqui. Cara, nossa, imaginou? O nosso Sol vai virar supernova e tal. Ele quer ser testemunha ocular do engolimento da Terra pelo Sol. Eu estive lá naquele momento. Né, gostei. Aqui achei legal isso, né? Quanto à extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau de pureza e elevação do espírito. Então, ou seja, é aquele negócio, né, de noção de passado e futuro, que para nós ainda é meio difícil de entender. Como é que a pessoa pode, ao mesmo tempo, ver passado e futuro, estar no passado e no futuro ao mesmo tempo? É um negócio bem complicado ainda para a gente entender. Que é a coisa bem da hora também, sem entender que Deus não está localizado no tempo, né? Que o tempo é uma coisa, Deus consegue estar
não está, nem os espíritos superiores estão encaixados no tempo, que Deus consegue ver o tudo, né? Consegue ver o passado e o presente e ver para onde que a gente está indo. E já... Porque isso é interessante, Babu, porque você pensa bem, ó, hoje nós temos uma ideia, né? E também não é uma percepção, é só uma ideia, porque nós temos a data. Eu fico pensando, digamos, Jorginho aqui no tempo em que ele era Neandertal. Eu não tinha calendário, então eu não sabia que dia que era. Como é que eu podia marcar isso, entendeu? Aí vem as questões da parede, de você fazer pintura, porque você tem que ter uma marca de referência, só pode ser isso. Mas até hoje você está meio sem noção do tempo, porque aquele dia na segunda você estava preocupado com a internet que não estava entrando, que era para começar o estudo sem você. Ou seja, você continua sem noção do tempo ainda. E olha que eu tenho calendário, né? Então, aqui na Terra, a gente tem a noção da passagem do tempo, porque tem o dia, tem a noite, tem o calendário. Então, a gente tem essa noção do tempo. Agora, imagine se a gente fica sem essas referências. A gente não sabe quanto tempo que já se passou. Né? Então, tudo depende da referência material que a gente tem. Então, por isso que os espíritos desencarnam, vai para o umbral, lá eles não vê a passagem do tempo. Porque não tem referência mais. E isso caberia um estudo filosófico sobre que, na verdade, o que é o tempo mesmo, né? O que é essa passagem, assim. Claudinho, o senhor não vai ver só esse pedacinho aqui não, tá? É só esse pedacinho. Ah, Perseu. É cada um parágrafo. Que isso. Esse parágrafo aí só é pra você. Não tenho culpa se para mim ficou um parágrafo curto. O dele é 2 páginas e meia, praticamente. Babu, tá perdido. Toda esta teoria, dir-se-á, não é muito tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento de nossas dores, não sofreríamos mais, e nos ensinais que sofreremos ainda, pois podemos ainda sofrer e muito durante longo tempo, mas podemos também não sofrer mais desde o instante em que deixamos esta vida corpórea. Aí vem aquela ideia que tinha antigamente, que quando você morre, você descansa. Ele descansou. Quer dizer, quando no ensinamento da doutrina, eles tinham essa ideia, quando você morre, você não descansou. E às vezes também nem liberto está, né? Nossa, ele se libertou, quer dizer, está livre agora, a gente não sabe. Você vê como a religião, ao invés de nos auxiliar em situações desse ponto, ela nos dá falsas ideias ou falso ensinamento que você sofre na hora que você encara a realidade, você não é preparado por ela. Por isso que eu sou o fã do espiritismo, ele pelo menos te dá uma realidade, ó. Você não vai descansar e ainda vai estar amarrado com alguma coisa, começa a se preparar agora. Então, mas aqui no finalzinho ele fala, mas podemos também não sofrer mais, desde o instante que deixamos essa vida corpórea, ou seja, sofrer é opção sua. Se você quiser sofrer, pode sofrer à vontade, mas você pode não sofrer. Mas aí vai todo esse conhecimento espiritual, que a maioria aqui na Terra não tem, né? Então vai continuar sofrendo. A Amandinha, sem o vinho dela lá no plano espiritual. Ela tava pensando em mim lá, nossa. Como é que vai ser, né? Primeiro que eu ia querer olhar a hora, que eu tenho mania de saber que hora. A pessoa que faz yoga com relógio de pulso no braço, eu falei assim, Amandinha, isso tá errado, Amandinha. Eu também achei estranho, cara. Ela quer... Eu fico controlando, não relaxo nem lá, quero ver. Nossa, será que oração tô travada? Na aula de yoga eu vejo a pessoa com relógio de pulso. Amanhã eu vou tirar.
Tá parecendo igual aqueles memes que eu vejo no Facebook. A pessoa, vem logo para as interior, que eu tô com pressa, vem logo. Não tem o dia todo. Eu tô lá pensando, nossa, não posso perder a hora, tenho que atender. Mas amanhã eu vou tirar o relógio. Absurdo. Eu nem tinha reparado. Absurdo demais. Eu ouvi uma vez, você acha que esqueceu. Depois eu vi a segunda vez e falei assim, não, calma aí, tá tudo errado isso aqui. Tem que comentar. E ninguém fez um meme com ela para dar dinheiro, nós temos que fazer um meme com ela. Eu também achei muito, ela toda assim, tá, né? Expira, respira, esquece, ela assim, daqui a 15 minutos. Eu preocupada com a hora. Vamos lá, vai. Eu vou ler só um pedacinho também aqui só, hein? Não, senhor, parágrafo todo. Não, o último aqui, cada um lê um pouco. Vem com onda, não. Os sofrimentos aqui da Terra, alguma vez, independem de nós. Mas muitos são as consequências das nossas vontades. Aí. Eu isso antes, hein? Que você acabou de falar isso. Ó, ele leu antes do texto. É essa consequência da nossa vontade, ou seja, é a estupidez que nós fazemos, né? E se buscarmos as origens, constataremos que, em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Isso que é o problema. Quanto males, quantas enfermidades o homem não deve a seus excessos, à sua ambição, às suas paixões. O homem que sempre tivesse vivido sobriamente, que não tivesse cometido abuso, que sempre tivesse sido simples em seus gostos, modesto em seus desejos, se pouparia de muitos sofrimentos. O mesmo acontece com o espírito. As angústias que enfrenta são as consequências da maneira como viveu na Terra. Sem dúvida, não terá mais artrite nem reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Temos visto que os sofrimentos que sente são causados pelos laços que ainda existem entre ele e a matéria, e quanto mais se desmaterializa, menos tem sensações dolorosas. Portanto, depende do homem querer se libertar-se dessa influência já em vida. Tem seu livre-arbítrio e, consequentemente, a escolha entre fazer e não fazer. Que ele dome suas paixões brutais, não tenha ódio, inveja, ciúme, nem orgulho, que purifique sua alma pelos bons sentimentos, que faça o bem, que dê às coisas deste mundo a importância que merece. Então, ainda no corpo físico, já estará purificado, desprendido da matéria, e quando o deixar, não sofrerá mais a sua influência. Os sofrimentos físicos que experimentou não deixarão nenhuma lembrança dolorosa. Não restará nenhuma impressão desagradável, porque afetou apenas o corpo e não o espírito. Ficará feliz por estar longe delas, e a calma de sua consciência o livrará de todo sofrimento moral. Vocês têm que estudar o estoicismo, as cartas de Sêneca, e essa parte aqui é estoicismo puro. Que Sêneca, Epiteto fala assim, ó, não dê valor para as coisas desse mundo, tipo assim, as coisas materiais. Se foque nas coisas do espírito. Isso aqui realmente é isso mesmo, porque ela é completamente moral, você viu? Uhum. Ó, dome suas paixões animais, é o que fala bastante Sêneca sobre isso. Uhum. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo e purifique as suas almas pelos bons sentimentos. Pratique o bem. Cara! Isso aí, ó, cabe muito... Calma aí. Isso aqui é aquilo Esse manualzinho do Epiteto aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Isso aqui... Agora deu. Fala tudo isso aqui, porque aqui ele dá, tipo, 52, 55... Babu, mostra devagar aí, lições. E ele fala tudo disso aí. Babu,
Mostra de novo o livrinho devagar. Aí o que você tirou foi rápido. Peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tem que colocar na frente do corpo, isso. Aí, o manual de epiteto. Tudo que está escrito nesse parágrafo está aqui que ele manda. Ele fala para você ser comedido nas coisas. Tá tudo ali muito. O estoicismo fala para você. É genial. Aqui é o que costuma se dizer assim, você ficar de consciência tranquila, deitar no travesseiro de noite e dormir, sossegado. Então é estar de consciência tranquila. A Amandinha tá roendo a unha ali, negócio. Ó, você tá viu ali? Uma coisa já lembrou que não É. é certo. Tá devendo. Já não vai ter um sono muito bom hoje. Você que eu tenho que tomar uma maracujina hoje, né, Jorge? Maracujá é bom. Às vezes eu tomo uma maracujina. Chuchu, é você para ler pra gente terminar isso aqui hoje. Eu? Isso. Então, tá. É nenhuma recordação dolorosa aqui? Interrogamos. Tá. Milhares. Então vamos lá. Interrogamos milhares de espíritos que pertenceram a todas as categorias da sociedade terrena, a todas as posições sociais, estudamos-los em todos os períodos da sua vida espírita, a partir do momento em que deixaram o corpo. Seguimos-los passo a passo nessa vida de além-túmulo, para observar as mudanças que neles se operavam, em ideias mesmo. Isso, Em nas suas ideias. sensações, e sob esse aspecto, os homens mais vulgares não foram que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta, da qual suportavam as consequências, e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiram um bom caminho. Segue-se daí que os que sofrem porque quiseram e só de si mesmos podem queixar-se, tanto nesse como no outro mundo. Muito bonito, hein? Abre os olhos. Bonito e perigoso, Amanda. Bonito e perigoso. Muito. Então, Eu gostaria que tivesse aquela coisa assim, ó. Tipo, alguém é responsável pelas suas atitudes, não você. É o demônio que seria mais tentou, fácil, então Oh, meu Deus do céu, como eu queria uma religião dessa que me ajudasse nesses momentos, viu? Aqui eu acho interessante ele falar assim, vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofrem as consequências. Então, o sofrimento não tem nada a ver com material, tem a ver com moral. É aquilo que as pessoas são moralmente, né? Se inferiores, eles sofrem. É isso aí. Mais algum comentário? Não, valeu, nossa. Hoje. Chega por hoje. Nos deixou, digamos assim, semi-estoicos. Aliás, esse semi é com bastante reticência, entendeu? Então, desgravando. Desgravando